Oi, irmãos, a paz a todos. Hoje eu quero trazer um estudo que fala sobre a diferença de viver a vida e de sobreviver. Porque a gente tem visto nesses últimos tempos que as pessoas elas estão mais sobrevivendo do que vivendo a vida, né? E as pessoas têm perdido o equilíbrio da vida. Tem um versículo na Bíblia que fala assim: não seja demasiado em nada, né? Então a palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar o equilíbrio, né, nas coisas, buscar o equilíbrio na nossa vida. Que um exemplo muito importante que a gente vê nisso, que quando Deus ele criou o homem, né, ele criou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida. Então, ao mesmo tempo que, né, que nós somos da terra, também nós somos do céu, né? Há um equilíbrio em nós. Então, Deus até nisso ele nos ensinou que a nossa vida ela deve ser feita de equilíbrio, né? A gente deve buscar o equilíbrio nas nossas decisões, naquilo que a gente quer, né? Entender, porque um exemplo que eu quero trazer nos dias de hoje, né? Que um exemplo de falta de equilíbrio que mais tem se visto, né, nos últimos tempos, vão para a área financeira. Às vezes, bom, um exemplo, uma pessoa ganha um salário de R$ 2.000 por mês e ela vai lá, ela tem um sonho de comprar um carro, né? E ela não tem uma reserva financeira, ela não planejou isso, mas ela tem um bom nome e ela quer alcançar esse sonho e ela cegamente entra numa prestação muito alta, né? E começa a dever, ela vai lá e faz uma prestação, vamos supor, de 45%, né, da renda que ela ganha. E lá na frente, esse carro, né, se ela não tiver dado uma boa quantia, né, de entrada, vai ser uma prestação alta durante um bom tempo. E lá na frente, como todo veículo, ele vai começar a dar manutenção. E por esse veículo começar a dar manutenção, o que vai acontecer? Né? Ele já deve 45% do salário dele já é para aquele especificamente para pagamento daquele veículo. E também ele tem os gastos pessoais e agora vai aumentar os gastos com as despesas do veículo. E o que a pessoa vai fazer lá na frente? Né, ela vai ter aquela síndrome de Adão, né? Procurar alguém para culpar. Vai falar, o Senhor me abandonou, né? Porque eu tive o sonho de ter esse carro e agora minha vida tá uma bagunça, que né, o devorador tá destruindo tudo que eu tenho, porque eu não, as coisas estão dando errado para mim, o meu carro está estragando, Deus me abandonou, Deus me esqueceu. E na realidade, irmãos, não é Deus quem esqueceu essa pessoa. É essa pessoa que não teve um equilíbrio na vida para que ela pudesse chegar e tomar umas boas decisões. Né? Porque, um exemplo, uma pessoa ganha um salário de R$ 2.000, ela faz uma prestação de 300, né? Às vezes não é às vezes ela fez uma reserva financeira, né? E comprou, não é aquele carrão dos sonhos, mas comprou um bom carro, teve uma reserva financeira e fez uma prestação de R$ 300, tudo com equilíbrio. Se esse carro der defeito lá na frente, ele vai conseguir ter uma outra reserva financeira para que ele possa pagar, né, as manutenções desse veículo ou até, né, poder quitar as parcelas antecipadas desse veículo. Né? Eu quis trazer esse exemplo porque esse é um dos exemplos que a gente mais tem visto nos tempos de hoje, né? Que as pessoas elas estão mais atrás de status do que, né, viver uma vida com equilíbrio, e tudo tem um preço, né? A palavra de Deus nos ensina que quanto mais rica se torna uma pessoa, mais bocas ela tem para alimentar, né? Maior é a sua despesa, né? Porque ela vai comprar um carro mais caro, o IPVA é mais caro, ela vai morar num lugar mais caro, o IPTU é mais caro. Então tudo tem um preço nessa terra, né? Tanto a pobreza quanto classe média, quanto a riqueza, quanto ser milionário, bilionário, tudo tem, né, o seu preço, né? Então o que a palavra de Deus nos ensina é isso, que nós às vezes temos atravessado a vida cansados, doentes e amargurados, né? Mas por que isso acontece? Porque igual no livro de Eclesiastes fala que nós às vezes corremos feito loucos atrás do vento, né? A gente fica feito louco atrás do vento, querendo alcançar algo que a gente nunca vai alcançar, né? Que às vezes nós vivemos essa vida aqui na Terra achando que a gente nunca vai partir daqui, né? E isso é uma ilusão, né? Por isso que eu falo que nós temos que viver a vida, não que você não possa alcançar o carro dos seus sonhos, que você não possa ter a casa dos seus sonhos, que você não possa ter o estudo dos seus sonhos, mas eu vejo que a vida ela é feita de planejamento. Não é? O que a Bíblia nos ensina lá no livro de Provérbios, capítulo 6, que fala assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, vê os seus caminhos e ser sábio, o qual não tem nem oficial nem dominador, ajunta o seu alimento pro verão. Então a Bíblia nos ensina que a vida ela é feita de estratégias.
Você arrumou um emprego que você está ganhando bem? O que você está fazendo com o dinheiro? O que você está fazendo com o emprego que Deus te deu? Responda isso para si mesmo. Será que você está valorizando aquilo que o Senhor tem posto na tua mão para mudar de vida? Será que você tem feito isso? Será que você tem abraçado as oportunidades que Deus tem posto na tua mão de ter um bom trabalho, de poder usufruir, de poder correr atrás, para que lá na frente você possa juntar o seu alimento no verão, né? Juntar o seu alimento para o verão, para que lá na frente você possa ter uma vida melhor? Então, às vezes, o problema do ser humano é esse, né? Ele tem aquela síndrome de Adão, ele sempre quer arrumar alguém para culpar pelos seus problemas. E a vida não é assim. Eu entendo que às vezes falta oportunidade. Tem pessoas que às vezes, né, elas passaram traumas psicológicos e às vezes a pessoa tem uma mente travada, né? E são N as coisas, né? Mas mesmo assim, isso não quer dizer que você não possa, né, ter um planejamento para sua vida, né? E nunca se esquecendo disso, né, de que cedo ou tarde partiremos dessa terra. Então a gente tem que viver a vida, né? Por isso a gente tem que aprender a viver a vida. Como eu citei esse exemplo aí da pessoa, né, que fizesse uma reserva financeira, comprasse esse carro e pagasse uma prestação de R$ 300, sobraria 1.700 para ela. Como que uma pessoa dessa fala que ela viveria a vida? Ela poderia ter um dinheiro para ela passear com esse carro, abastecer ele, dar uma viagem na praia, né? Poder pôr a família no carro e passear. Por quê? Porque ela teve, né, uma estratégia financeira que não veio apertar ela. Né? E às vezes nós temos essa ilusão. Né? Eu citei uma vez num áudio lá, né, no grupo de estudos lá, né, do Fernando, né, amigão meu, que nesse grupo a gente foi falar sobre a questão das oportunidades da vida, né? E eu citei muito sobre a questão de que às vezes a pessoa ela trabalha atrás de um balcão de padaria, né? Não que não seja um emprego digno, todo emprego que é honesto ele é digno, né? Mas o que eu quero dizer com isso é o quê? Que a pessoa às vezes ela trabalha atrás de um balcão de padaria e tem um telefone de R$ 8.000, né? E acha que a vida e fica sempre reclamando que a vida dela nunca anda, entendeu? E às vezes ela encontra com aquele amigo, né, que ganhou os mesmos R$ 8.000 que ela, investiu na sua vida profissional, né? Os anos se passam, ela se encontra e o outro vai e diz: nossa, é pura sorte. Você teve muita sorte de chegar onde você chegou, o que você fez, né? O outro ele procurou viver a vida e não sobreviver e mostrar para os outros que ele tinha algo que era caro, que era bom, que aos olhos da sociedade é top, né? Mas não era o momento dele ter. Ele teve planejamento, ele pensou: não, peraí, o telefone é bom e bonito e caro, né? Mas, porém, não é o meu tempo. O meu tempo é tempo de investir na minha vida profissional para que lá na frente eu tenha resultado. Para que lá na frente eu possa comprar um telefone melhor do que esse sem me apertar. Então tá aí a diferença do que é sobreviver e viver a vida. E nós temos que aprender a viver a vida, porque é comprovado cientificamente que as pessoas que devem muito traz transtorno para suas famílias, porque as pessoas andam estressadas, andam nervosas, porque trabalha e não vê resultado. Entendeu? Então o Senhor nos chama para isso, para ter uma vida espiritual, né, e física equilibrada. Né? Igual eu já vi casos, por exemplo, de extremismo religioso, né? A pessoa, um pastor amigo meu me contou que um dia ele teve que ir na casa, né, de um membro, porque o membro disse assim que não ia trabalhar mais porque Jesus estava voltando, né? Poxa, isso é um extremismo também. É a pessoa sair do equilíbrio. Jesus está voltando? Tá, nós cristãos cremos nisso, isso é uma verdade. Entendeu? Mas Jesus, a palavra de Deus nos ensina também que nós não sabemos o dia e a hora. Então, por isso nós temos que ter equilíbrio na nossa vida, né? Nosso plano espiritual e físico por causa disso. Entendeu? Saber, né? Tempo de trabalhar, tempo de descansar, tempo de valorizar, né? O tempo do descanso, o tempo de passear. Não é o que a palavra de Deus diz, que é um tempo determinado para cada coisa debaixo do sol? Hora de trabalhar, hora de trabalhar. Batalha, paga preço. Entendeu? Para que você chegue aonde você quer. Mas o tempo de buscar a Deus, o tempo de poder descansar, é o tempo. É o tempo. Por isso nós devemos ser demasiado em nada. E às vezes as pessoas querem ser, né, como a palavra de Deus fala, tem um versículo na Bíblia que ele nunca saiu da minha mente, porque eu gosto muito dele, eu até gosto muito desse versículo, que ele fala assim: não seja demasiadamente sábio e nem demasiadamente justo, porque destruiria a ti mesmo. Né? Então, às vezes você quer ser sábio demais, quer ser justo demais nas questões das suas decisões da vida, sem buscar um equilíbrio.
entendeu? Não, vai ser assim, tem que ser assim, porque vai dar certo, e não é assim, né? Nós temos que analisar, ter estratégia na vida, né? Ter estratégia em tudo, entendeu? Você quer ter um sonho? Primeiro, quer realizar um sonho? Primeira coisa, né? Coloque Deus no seu plano. Segunda coisa, coloque diante de Deus o que você quer fazer com isso. Para que você quer isso? Qual o objetivo disso? Você é feliz com aquilo que você quer? Né? É o que a gente vê muito nas faculdades, aí as pessoas começam a estudar, quando chega no meio do curso, larga, porque não houve o que? Um planejamento, não procurou estudar sobre a carreira, não procurou saber, né, o que ela realmente quer da vida, se aquilo é bom para ela realmente, porque às vezes as pessoas elas estudam, né, para que elas alcancem um patamar financeiro maior e não estudam para ser feliz naquilo que vai exercer. Aí vem as frustrações da vida, né? Então a gente deve ser assim, seres equilibrados, né? Ter a nossa vida espiritual equilibrada. A palavra de Deus é o manual da vida. Você tem que buscar na Bíblia o equilíbrio para a sua vida, né? Eu espero que esse vídeo aí possa ser, né, de uma boa reflexão para você, que Deus possa te abençoar e pense nisso, tá? Como esse próprio versículo diz, não seja demasiado em nada. Fica na paz e que Deus abençoe.